GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 79, capítulo 4, Perícias. Nona interação, lista de perícias, de conserto de equipamento eletrônico até detecção de mentiras. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio vamos continuar com a lista de perícias. Antes de começarmos com a lista de perícias, vamos ler uma caixa lateral sobre as regras de perícias de criação, conserto e utilização. Quando estiver escolhendo perícias tecnológicas para o seu personagem, é bom lembrar que elas incluem 3 classes diferentes de atividades. Criação. O inventor ou cientista maluco necessita de perícias que permitam projetar e construir invenções, reprojetar aquelas já existentes e deduzir as funções, a engenharia reversa de tecnologias desconhecidas. A perícia-chave nesse caso é engenharia, com uma boa especialização nos campos de interesse do inventor. Embora bioengenharia para biotecnologia e programação de computadores para programas também são apropriadas. Conserto. Um artesão ou técnico precisa de perícias que permitam identificar erros em dispositivos conhecidos e consertá-los, executar inspeções, atualizações importantes, instalar novos equipamentos e personalizar uma máquina já existente. As perícias mais importantes desse tipo são armeiro, conserto de equipamento eletrônico, eletricista, maquinista e mecânica. Utilização. Um detetive, soldado, espião ou profissional semelhante precisa de perícias que permitam operar esse equipamento especializado, fazer manutenção de rotina em seus equipamentos e identificar modelos e marcas comuns, bem como suas vantagens e desvantagens. Entre essas perícias incluem-se operação de computadores, operação de aparelhos eletrônicos, utilização de traje espacial, explosivos, perícias com veículos, marinhagem, condução, manejo de barcos, etc. e com armas, artilharia, etc. Essas perícias compõem a tríade criação, conserto e utilização. Exemplo: engenharia eletrônica, conserto de equipamento eletrônico, operação de aparelhos eletrônicos para dispositivos eletrônicos, engenharia, veículos, mecânica, condução para veículos, engenharia, armas pequenas, armeiro, armas de fogo para armas de fogo. Aventureiros cinematográficos com um grande conhecimento costumam ter as 3 perícias na tríade. Vamos agora começar a lista de perícias. Conserto de equipamento eletrônico NT. Uma perícia IQ média, pré-definida IQ -5, engenharia eletrônica -3, ou operação de aparelhos eletrônicos da mesmo tipo -3. Essa é a habilidade de diagnosticar e consertar tipos conhecidos de aparelhos eletrônicos. O tempo necessário para cada tentativa depende do mestre. É obrigatório se especializar em uma das áreas listadas em operação de aparelhos eletrônicos, que nós vamos ver daqui a pouco, ou em computadores. Conserto de equipamento eletrônico, computadores, que tem valor pré-definido igual à operação de computadores -5. Essas especializações têm o valor pré-definido igual ao NH de qualquer uma das outras -4. Modificadores são os modificadores de tempo indicados nos parágrafos de tempo gasto, que nós vamos ver depois, costumam ser utilizados nesse caso. Os talentos, perspicácia comercial e habilidade matemática também fornecem bônus. Contrabando é uma perícia IQ média, pré-definida IQ -5. Essa habilidade de esconder itens na bagagem ou em veículos também é possível utilizá-la para ocultar um objeto dentro de uma sala ou de um prédio. Faça um teste de habilidade para esconder um item no caso de uma inspeção superficial. Durante uma busca real, os investigadores devem vencer uma disputa rápida entre a revistar e o NH de contrabando para encontrar o item. Modificadores, todos de equipamento. No caso de equipamento especial de contrabando. A diferença entre os modificadores de tamanho do pacote, veículo ou sala em que se está escondendo o objeto e do próprio item determinará o valor de bônus. Por exemplo, ao esconder uma garrafa de licor, modificador de tamanho -5, em um carro conhecido, modificador de tamanho +3, o jogador realiza um teste com bônus +8. Contabilidade. IQ difícil, pré-definido IQ -4, comércio -5, finanças -4 ou matemática e estatística -5. Essa habilidade de manter atualizados os livros de uma empresa, examinar as condições de um negócio. Um sucesso no teste de contabilidade exige mais ou menos 2 horas de estudo e talvez meses para fazer a auditoria de uma grande corporação. Pode informar se os registros de uma empresa estão corretos e possivelmente revelar evidências de fraude, desvio de verbas e outros crimes semelhantes. Controle da respiração, HT difícil, pré-definido, nenhum. Essa é a habilidade de respirar com a maior eficiência possível. Com sucesso em um teste de controle da respiração, o personagem pode aumentar em 50% o tempo que ele é capaz de prender o fôlego por qualquer razão. Exemplo, debaixo d'água. Ou recuperar 1 ponto de fadiga em apenas 2 minutos. Esse efeito não pode ser combinado com operações mágicas que recuperam fadiga. Controle das funções involuntárias. HT, muito difícil. Pré-definido, nenhum. Pré-requisitos, treinado por um mestre, controle da respiração e meditação. Essa habilidade permite que o personagem acesse suas funções corporais involuntárias, como os batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo e a digestão. Uma das maneiras de utilizar a perícia seria entrar em um estado de transe semelhante à morte. Durante esse transe, apenas quem obtiver um sucesso em uma disputa rápida entre diagnose e controle de funções involuntárias percebe que o personagem está vivo. Isso exige 30 menos NH segundos de concentração, mínimo 1 segundo. O personagem também pode usar essa perícia para eliminar venenos de seu corpo. Para isso, ele primeiro precisa de um sucesso num teste de benefício ou alquimia, farmácia, etc., o que for apropriado, para identificar o veneno. O jogador
não pode tentar esse teste até saber da ocorrência do envenenamento. Na maioria dos casos, o PC só descobrirá quando surgirem os primeiros sintomas. Um sucesso no teste de habilidades ajustado por todos os modificadores usados no teste HT para resistir ao veneno elimina a substância nociva em 1 horas, e depois disso ela não surtirá mais efeito algum. Por último, o PC pode usar valor mais alto essa perícia HT básica para resistir a qualquer atribulação mágica ou ataque psíquico que esteja normalmente resistido por HT. Controle de carregamento, NT. IQ média, pré-definido IQ-5. Essa é a perícia para supervisionar o carregamento e descarregamento de veículos. Os trabalhadores não necessitam dessa perícia, somente seus supervisores. Um sucesso no teste de habilidade reduz o tempo necessário em 20%. Também é possível fazer um teste de controle de carregamento sempre que houver dúvida em relação à perda ou dano de uma parte da carga. Um sucesso indica que o item chega intacto ao seu destino. Corrida, HT média, pré-definido HT-5. Essa perícia representa o treino em corridas de curta e longa distância. Faça um teste contra o maior valor entre corrida e HT para evitar a fadiga ou lesões por causa da corrida. Quando estiver competindo com alguém com valor igual de deslocamento, faça uma disputa rápida para determinar o vencedor. Observe que é necessário ter pernas e ser capaz de se mover em terra para aprender essa perícia. Costura NT, DX fácil, pré-definido DX-4. Essa habilidade de trabalhar com tecidos utilizando as ferramentas do seu nível tecnológico. Um sucesso no teste permite consertar roupas danificadas ou qualquer outra peça feita de tecido. Modificar roupas, uma coisa muito útil quando o personagem tem de usar roupas de outra pessoa com o objetivo de fazer passar por ela. Ou criar novas roupas ou fantasias utilizando materiais apropriados. Faça um teste baseado em IQ para criar uma roupa, com um bônus de +1 se o personagem estiver por dentro da moda. Até o NT7 existe pelo menos uma pessoa que conhece essa perícia em quase todos os lares. Em NT7 ou mais, ela se torna uma habilidade rara, restringindo-se a costureiras e alfaiates profissionais. A maioria das pessoas trabalha com valor pré-definido, com um bônus de +4, no caso de uma tarefa tão simples quanto pregar um botão, e jogará fora todas as peças que não puderem ser remendadas. Modificadores todos os de equipamento, de destreza manual ou elevada, ou atrapalhado. Criminologia NT, IQ média, pré-definido IQ-5 ou psicologia -4. Esse é o estudo do crime e da mente criminosa. Um sucesso no teste de habilidade permite que o personagem encontre e interprete pistas, preveja atitudes comportamentais por parte do criminoso, etc. Apesar dessa perícia não utilizar o NH de manha como nível pré-definido, o mestre pode permitir sua substituição por um teste de manha em certas situações, principalmente quando se tratar de adivinhar as intenções de um criminoso. Um modificador de -3 no caso de pouca empatia. Criptografia NT, que é difícil, pré-definido matemática. Essa é uma perícia utilizada para criar ou decifrar códigos. Pode ser usada em tempo de guerra, em espionagem, até mesmo em negócios de alto risco. Ela abrange todas as perícias típicas do CNT, que podem variar desde a substituição primitiva de cifras até o uso de criptogramas, que são o que existe mais sofisticado numa área de codificação. O conhecimento de um sistema, código ou cifra específica depende do nível de permissão de segurança e lealdade nacional, administrativa ou ambas do personagem. Em muitos cenários, ter qualquer nível de permissão de segurança é um pré-requisito para aprender criptografia. Considere uma tentativa para decifrar um código desconhecido como uma disputa rápida de criptografia entre a pessoa que decifra o código e aquela que o criou. A primeira deve vencer essa disputa para conseguir decifrar o código. É possível fazer várias tentativas, mas cada uma delas leva um dia inteiro. O criador do código realiza apenas um teste quando criar o código pela primeira vez. Personagem com a perícia criptografia pode adquirir uma especialização opcional para criar e decifrar códigos. A especialização para decifrá-los costuma ser chamada de criptanálise. Essa perícia normalmente não tem um valor pré-definido baseado em IQ, mas existem exceções. Qualquer um é capaz de inventar um código ou cifra simples com sucesso no teste contra IQ-5. É claro que isso não atrapalha um profissional por muito tempo. Da mesma maneira, qualquer um pode fazer um teste contra IQ-5 para tentar decifrar um código igualmente simples, mas não aquele que for desenvolvido por alguém que tenha perícia em criptografia, utilizando o sistema de disputa rápida descrito anteriormente. Modificadores. Habilidade matemática. Um computador com um programa apropriado concede um bônus, desde que o PC conheça essa perícia. Operação de computadores igual a +1 para um computador pessoal, +2 para um mini computador, +3 ou +4 para um computador de grande porte, ou +5 ou mais para um supercomputador. O PC recebe um bônus de +5 se dispuser de uma amostra do código com a respectiva tradução, que esteja tentando decifrar. Se a mensagem a ser decodificada tiver menos do que 25 palavras, realize um teste com uma penalidade de -5. O criador do código recebe um bônus pelo tempo que ele gastou. Consulte a tabela de tamanho de velocidade de distância e procure o número de dias na consulta velocidade de distância, substituindo dias por metros, e utilize o bônus correspondente. Cuidados com a casa. IQ fácil, pré-definido IQ-4. Essa habilidade de cuidar de uma casa, incluindo as tarefas econômicas e domésticas, limpar, cozinhar, mas nada sofisticado, por isso exige a perícia culinária. Concertos pequenos, qualquer manutenção de rotina que exija um teste de carpintaria, costura ou perícia semelhante para um bônus de +4 ou melhor. O principal uso dessa perícia é se qualificar para cuidar de uma casa, mas ela pode ser muito útil para aventureiros eliminarem evidências. Culinária, IQ média, pré-definido IQ-5 ou cuidados com a casa -5.
essa habilidade do preparo de refeições. No entanto, o personagem não precisa dela para ferver água, preparar comida congelada ou para fazer um churrasco quando estiver acampando. O sucesso nessa habilidade permite que o personagem prepare uma refeição agradável. Muitos chefes de cozinha têm uma especialização opcional, como fazer assados, preparar bebidas ou conhecimento sobre um tipo especial de cozinha étnica, comida chinesa ou marciana, por exemplo. Cultivo NT, IQ média, pré-definido IQ-5, biologia -5 ou jardinagem -3. Essa é a perícia do cultivo de plantas. Ela é geralmente utilizada para ganhar a vida, mas o personagem também pode recorrer aos seus conhecimentos nessa área para responder a perguntas teóricas sobre o assunto ou resolver problemas relacionados à agricultura. Dança, DX média, pré-definido DX-5. Essa habilidade de executar danças peculiares em sua própria cultura e aprender novos estilos rapidamente. Observe que certas deficiências físicas tornam essa perícia impossível. Danças exóticas existem em abundância na ficção e na história. Dança das lâminas, dança do touro, dança do fogo, dança da serpente, etc. O mestre pode decidir que cada uma delas é uma perícia DX média, diferente com um valor pré-definido igual a dança -5. Modificadores. Todos os de familiaridade cultural. -5 se a dança é desconhecida, uma dança se torna familiar depois que o personagem conseguir executá-la com sucesso 3 vezes. Desenho de símbolos, IQ difícil, pré-definido especial. Essa é a arte de traçar símbolos mágicos. Dependendo da tradição mágica que pertence, o personagem pode gravá-los com uma adaga ritual, desenhá-los com sangue ou pós-cerimônias no chão, um altar, escrevê-los em tinta, traçá-los no ar com uma varinha mágica ou com os próprios dedos, etc. O personagem deve se especializar em uma determinada tradição mágica. Nas tradições em que o poder mágico flui do operador da natureza ou dos espíritos em vez de ser gerado pelos próprios símbolos, as instruções geram um foco que ajuda no uso da magia. Faça um teste de habilidade antes de cada rito. No caso de um sucesso, acrescente metade da sua margem de sucesso arredondado para baixo ou é negado ao personagem no próximo ritual que ele for realizar com os símbolos. O valor pré-definido desse tipo de desenho de símbolos é igual a magia ritualística do mesmo tipo, -4. Por exemplo, o valor pré-definido de desenho de símbolos voodoo é igual a magia ritualística voodoo, -4, e permite desenhar os símbolos utilizados em rituais voodoo. Nas tradições em que os próprios símbolos concedem poderes para itens ou locais, ou até mesmo pessoas no caso de tatuagens, a magia depende diretamente dos símbolos. Faça um teste contra o menor valor entre o NH de desenhos de símbolos e o NH do personagem para conjurar o encantamento. Isso é mais comum na magia rúnica. Cada letra do alfabeto rúnico é uma perícia de desenho de símbolos diferente, sem nível pré-definido. Por exemplo, o desenho de símbolos runas Futhark permite retraçar as runas utilizadas na magia nórdica. As tradições mais exóticas têm suas próprias regras. Para maiores detalhes, veja o suplemento adequado. Modificadores. -1 ou mais se o PC estiver realizando métodos não tradicionais para marcar símbolos. -1 ou mais se ele estiver traçando os símbolos em qualquer superfície que não é indicada para sua tradição. Deslumbrar. Vontade difícil. Pré-definido nenhum. Pré-requisitos carisma 1 e oratória 12 ou mais. Na ficção, os bardos são capazes de influenciar outras pessoas ao contarem histórias. É possível que o mestre queira representar essa habilidade por meio das 4 perícias de deslumbrar descritas a seguir. Dependendo do cenário, elas podem ser mágicas, psíquicas ou uma forma cinematográfica de hipnotismo. Cada uma delas tem um tempo de execução, custo de pontos de fadiga e duração e exigem 2 testes de habilidade para ser utilizada. No início da narrativa, realize um teste de oratória. Se não conseguir prender a atenção do público de imediato, o personagem não tem a chance de controlá-lo no final. No caso de um sucesso, prossiga para o teste de deslumbrar. Um sucesso decisivo concede um bônus +1 nesse teste. Um fracasso significa que o personagem ainda pode tentar fazer o teste, mas sofre uma penalidade igual à margem de fracasso do teste. Uma falha crítica significa que sua tentativa de encantar o público fracassa imediatamente. Depois que o tempo necessário para prender a atenção das pessoas passar, realize uma disputa rápida entre o NH de deslumbrar do personagem e a vontade de cada indivíduo presente. Se vencer, o personagem afeta o público. Veja os efeitos desse resultado na descrição de cada perícia. Se perder ou empatar, o personagem não causa efeito algum. No entanto, se o resultado for uma falha crítica, o público se torna instantaneamente hostil. O PC nunca pode aprender essa perícia com NH superior à sua perícia oratória. Tamanho do público. O público pode ser composto por 1 ou 20 ou centenas deles, tantos quanto forem capazes de ouvir a história ser contada. No entanto, o número de pessoas que o personagem consegue encantar de uma só vez está limitado ao seu nível de carisma, elevado ao quadrado, até o máximo de 25 pessoas quando se tem carisma 5. Modificadores. Todas as 4 perícias de deslumbrar sofrem uma penalidade -3 quando há pouca empatia. Se o jogador realmente contar uma boa história, o mestre deve recompensá-lo com um bônus +1 ou +3 nos testes de oratória e deslumbrar. E aqui vamos falar dessas perícias. Cativar. Vontade difícil. Pré-definido nenhum. Pré-requisito sugerir 12 ou mais. Essa perícia permite contar uma história com tanta destreza que aqueles que a ouvem farão de tudo que o personagem quiser. Na verdade, eles acreditam que estão dentro da história e ficarão vulneráveis às manipulações do contador de histórias. Se o personagem vencer a disputa rápida, o público se torna intensamente leal e obedece qualquer ordem que receber do personagem. Na falta de um comando direto, essas pessoas agirão de acordo com os interesses do narrador, da maneira que conseguirem. Se o personagem pedir que alguém faça algo muito perigoso ou que contrarie seu código de comportamento usual, critério do mestre, esse indivíduo tem um direito a um teste de vontade -5 para se libertar do encanto. Caso contrário, ele será seu fiel escudeiro em todas as suas situações. Tempo: 30 minutos de narrativa contínua. Custo fadiga: 8 pontos de fadiga, independente do sucesso. Duração: o ato de cativar dura até o alvo perder a consciência ou cair no sono.
O mesmo ocorre com o personagem ou até que o alvo perca metade de seus pontos de vida devido a um ferimento. Despertar emoção. Vontade difícil. Pré-definido nenhum. Pré-requisitos persuadir 12 ou mais. Essa habilidade permite despertar qualquer tipo de emoções ao público. As emoções permitidas são alegria, amor, cobiça, depressão, inquietação, inveja, luxúria, medo, nojo, ódio, paz, patriotismo, raiva, tédio e tristeza. Se o personagem vencer a disputa rápida, a plateia sentirá a emoção que o personagem quiser. A reação dos envolvidos depende do mestre. Tempo 10 minutos de narração contínua. Custo e fadiga 4 pontos. Fadiga independente do sucesso. Duração 1 hora. Persuadir. Vontade difícil, pré-definido nenhum. Essa habilidade permite convencer o público de seu ponto de vista, resultando em um bônus em todos os testes de reação feitos por ele. Essa perícia pode ser usada sempre que testes desse tipo forem exigidos. Se o personagem vencer uma disputa rápida, some sua margem de sucesso a todos os testes de reação feitos pelo público em relação ao personagem por qualquer motivo até um máximo de mais 3, mais 4 no caso de um sucesso decisivo. No caso de uma falha crítica, a melhor reação possível é pobre. Tempo, 1 minuto. Custo em fadiga, 2 pontos de fadiga independente do sucesso. Duração, até o PC fazer algo para mudar a opinião do público. Sugerir, vontade difícil, pré-definido nenhum, pré-requisitos, persuadir 12 ou mais. Essa habilidade permite fazer uma sugestão única e simples ao público. Isso não deve envolver construções gramaticais complexas, somente sujeito e verbo objeto, e no máximo 2 modificadores. Matem o rei, é aceitável. Matem o rei se ele não atender a nossa exigência, não é. Uma vítima recebe um bônus de resistência mais 5 se a sugestão do personagem colocá-la em risco, e mais 3 se estiver contrariando suas crenças, convicções ou conhecimento. Se o personagem vencer a disputa rápida, o público tentará seguir sua sugestão da melhor maneira possível e todos pensarão que tiveram essa ideia por conta própria. Tempo, 20 minutos de narrativa contínua. Custo em fadigas, 6 pontos de fadiga independente do sucesso. Duração, 10 minutos ou mais se o PC continuar falando com plateia e conseguir um sucesso no teste de sugestão a cada 10 minutos. Depois que o encanto se desfizer, as pessoas ficarão se perguntando por que agiram daquela forma, se a sugestão representava algo que nunca fariam em seu estado normal. Despertar emoção, nós vimos quando falamos sobre deslumbrar. Desviar, DX difícil. Pré-definido nenhum, pré-requisitos treinado por um mestre. Essa perícia permite que o personagem canalize seu ki para gentilmente afastar um adversário ou fazê-lo perder o equilíbrio. Ele deve fazer um teste de desviar, que conta como um ataque com as mãos nuas. Veja nas regras de combate empurrar. E o seu alvo pode tentar qualquer defesa ativa válida. Se o personagem atingir o alvo, use o maior valor entre ST ou desviar como ST efetiva. Faça uma avaliação de dano como um golpe de balanço para ST e dobra o resultado. Por exemplo, se o personagem tivesse ST10 e desviar 15, ele faria uma avaliação de dano como ST15, 2D mais 1, e dobraria esse valor. Esse dano provoca uma projeção, mas nunca uma lesão física real. Detecção de mentiras, percepção difícil, pré-definido, percepção -6, linguagem corporal -4 ou psicologia -4. Essa habilidade de dizer se alguém está mentindo ou não é a mesma coisa que interrogatório. A detecção de mentiras funciona em situações informais e sociais. Quando o jogador pedir para usar essa perícia, o mestre faz uma disputa rápida entre a detecção de mentiras do seu personagem e a que é do seu alvo, ou lábia ou de simulação. Se o seu personagem vencer, o mestre informa se ele estava mentindo. Em caso de fracasso, o mestre deve mentir acerca da veracidade do que lhe diziam, ou deve dizer apenas, você não tem como saber. Modificadores +1 para sensível, +3 para empatia, ou -3 por pouca empatia, ou +4 se o alvo for fácil de decifrar. O mestre pode impor uma penalidade se o mentiroso for de outra espécie. Veja os modificadores fisiológicos que nós vamos ver depois. Então, estamos terminando hoje por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Essa série sai semanalmente no RPG Next. E nós também temos outras séries, como o Tarrasque na Bota, que é uma série de podcast RPG. Um outro episódio de regras, que são as regras do D&D 5ª edição, e que também saem semanalmente. Se você gosta do nosso projeto, pode nos apoiar em www.padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Então, vamos ficar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.